Você está em um momento decisivo e não tem certeza se o caminho que está seguindo foi feito para você? É fácil sentir que você está navegando pela jornada da vida sem um mapa. Você pode até sentir que falta orientação, que os sinais que você procura simplesmente não existem. Mas e se eu dissesse que as pistas de que você precisa já estão sendo reveladas a você, talvez de maneiras que você ainda não reconheceu? Veja, a vida tem um jeito de nos enviar sinais. Pequenos toques de que estamos indo na direção certa. Esses sinais podem ser sutis, mas estão lá, esperando que você os perceba. Neste vídeo, vou desvendar 7 sinais inconfundíveis que Deus envia para afirmar que você está no caminho certo. Número 1. Você está no caminho certo se estiver obtendo os resultados que te levarão ao seu objetivo, mesmo que o processo esteja demorando mais do que o esperado. Imagine isto. Você está caminhando pelo intricado labirinto da vida, um caminho cheio de voltas e reviravoltas. É como navegar em uma floresta densa, onde cada passo é um ato de fé. Mas aqui está o farol da esperança. Você não está apenas vagando sem rumo. Você está indo em direção a um destino que ressoa com o propósito da sua alma. A jornada, embora mais longa e árdua do que o previsto, está aproximando você do seu chamado divino. Considere o poder de ter um objetivo claro. É como definir um destino no seu GPS. Sem ele, você está apenas atravessando estradas sem saber se elas levarão ao refúgio desejado. Mas no momento em que você insere esse destino, cada curva, cada movimento é intencional, direcionado para alcançar esse espaço sagrado. Este princípio também se aplica à nossa jornada espiritual. Quando você coloca seu coração em uma aspiração piedosa, seja nutrindo um relacionamento centrado em Deus, destacando-se em uma vocação que o glorifica, ou simplesmente vivendo uma vida impregnada de amor e serviço, você está traçando um caminho em direção a uma meta celestial. Agora, vamos abordar uma apreensão comum. Muitas vezes, o caminho para os nossos objetivos parece mais longo do que esperamos. É fácil sentir-se desanimado e questionar se nos desviamos do rumo. Mas lembre-se, a duração da viagem não nega a sua validade. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 15, resume isso lindamente. Ele reconhece a incompletude do seu caminho, a busca contínua pela perfeição em Cristo. A jornada de Paulo não foi rápida nem direta, mas, sem dúvida, foi correta. Portanto, se você estiver obtendo visões, experiências e virtudes que se alinham com as aspirações dadas por Deus, anime-se. Você não está em qualquer estrada, você está no caminho certo. Quer se trate de se aproximar cada vez mais de um relacionamento espiritualmente gratificante, de adquirir habilidades para uma carreira que honre a Deus, ou simplesmente de crescer em amor e graça. Essas coisas não são meras coincidências. São afirmações vindas de cima, tocando e encorajando você, dizendo: sim, este é o caminho. Número 2. Quando você estiver no caminho certo, Deus permitirá que você passe por testes, provações e até tentações que irão beneficiá-lo. Você já se perguntou por que a vida parece mais difícil quando você tenta fazer tudo certo? É como se no momento em que você se comprometesse a seguir a Deus de todo o coração, os desafios começassem a surgir de todas as direções. Você pode pensar: se eu estou seguindo Jesus, meu caminho não deveria ser mais fácil? O problema é o seguinte: caminhar com Deus não garante uma jornada fácil, mas promete uma vitória. Estar no caminho certo com Deus não é um passeio no parque. É mais como ser um bravo guerreiro em uma grande aventura. Esta jornada testará sua força, fé e resiliência. Sabe por quê? Porque uma vida vivida para Deus é vivida na linha de frente de um campo de batalha espiritual. Sua determinação será testada, sua fé será desafiada e sim, você poderá até enfrentar tentações. Mas aqui está a boa parte. Estes testes não são obstáculos.
Eles são trampolins para uma fé maior e uma comunhão mais próxima com Deus. Lembre-se, a Bíblia não embeleza a realidade. O Salmo 23 nos fala sobre caminhar pelo vale da sombra da morte, mas sem temer nenhum mal, pois o Senhor está conosco. Esse vale não é um desvio, ele faz parte do caminho. É nestes vales, nestes momentos de provação e teste, que muitas vezes encontramos o crescimento mais profundo e vemos a orientação de Deus com mais clareza. Tiago capítulo 1, versículo 12 nos oferece mais uma palavra forte. Bem-aventurado aquele que persevera na provação. Não se trata apenas de perseverar, mas de ficar mais forte, mais firme em nossa fé. Cada desafio é uma oportunidade para provar a nossa fé e aprofundar a nossa confiança em Deus. E a recompensa? Uma coroa de vida, um símbolo de vitória e alegria eternas. Então, quando a vida lançar obstáculos em você, não desanime. Não interprete esses vales como sinais de que você está fora do caminho. Pelo contrário, são indicadores de que você está exatamente onde precisa estar, nas mãos de Deus, sendo moldado, fortalecido e preparado para algo maior. Aceite essas provações como prova de que você está no caminho certo, o caminho que leva ao crescimento, à força e, em última análise, a um relacionamento lindo e eterno com Deus. Número 3. Vejamos um cenário simples. Você está pensando em se candidatar a um novo emprego. É um passo significativo, sim, mas não altera a vida. Aqui um toque gentil de Deus pode ser tudo o que você precisa. Uma sensação de paz, um incentivo inesperado de um amigo, um versículo que fala com você durante seu momento de silêncio. Nem sempre se trata de revelações que abalarão a terra, mas da voz mansa e dedicada que fala nos momentos tranquilos de nossos corações. Agora, considere uma decisão mais importante: mudar de carreira ou mudar-se para uma nova cidade para trabalhar. Os riscos são maiores e o impacto mais profundo. Nesses casos, as confirmações de Deus são frequentemente mais pronunciadas. Pode ser uma série de eventos que se alinham perfeitamente para serem meras coincidências, conselhos de mentores de confiança ou uma mensagem recorrente que ressoa profundamente dentro de você. Estas não são apenas concorrências aleatórias, são marcadores no mapa que Deus traça para nós, guiando-nos em direção aos seus planos e propósitos. E depois, há as escolhas que definem a vida: iniciar um relacionamento sério, ficar noivo, casar com o amor da sua vida. Estas decisões moldam não apenas a nossa jornada terrena, mas também a nossa trajetória espiritual. Aqui, espere que a orientação de Deus seja ainda mais evidente. Pode vir através do discernimento em oração, da sabedoria da palavra de Deus ou da confirmação através do conselho daqueles que andam intimamente com Ele. Quando a decisão tem significado eterno, os sinais são inconfundíveis. Lembre-se, ao navegarmos pelo labirinto da vida, é crucial não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Nossa visão é limitada, nossa perspectiva é finita, mas Deus, em sua infinita sabedoria, vê toda a trama de nossas vidas. Ele conhece cada reviravolta, cada pico e vale. Como Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6 nos exorta: confie no Senhor de todo o seu coração e submeta-se a Ele em todos os seus caminhos. Ele endireitará os seus caminhos. Número 4. A perfeição não é o nosso destino, mas a proteção é a nossa companheira constante. Este é um sinal vital de que Deus está afirmando que você está no caminho certo. Considere o ritmo da caminhada de um cristão. Não se trata de passos perfeitos, mas de ser firmemente mantido nas garras graciosas de Deus, mesmo em meio aos nossos tropeços. A essência desta jornada está lindamente resumida no Salmo 37, versículos 23 e 24, que diz que, embora possamos vacilar, nunca seremos abandonados. Nossos passos, embora imperfeitos, são firmados por aquele que se alegra em nossos esforços sinceros. Este caminho não consiste em erradicar a nossa natureza humana, mas em abraçar a natureza nutridora de Deus.
Trata-se de reconhecer que nossos erros não nos definem. Antes, é a mão divina que nos eleva continuamente e que molda a nossa história. Lembre-se, o caminho certo não é uma linha reta para a perfeição, mas uma estrada sinuosa de proteção e perseverança. Vamos falar sobre crescimento e sabedoria nesta jornada. Assim como uma árvore não para de crescer, nossa sabedoria e compreensão também não deveriam parar. Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 15 nos lembra que estar no caminho certo é uma jornada progressiva em direção aos nossos objetivos espirituais. Não é estático, é dinâmico e está em constante evolução à medida que nos apegamos às verdades que aprendemos enquanto buscamos novos rumos. Reflita sobre a história do filho pródigo. Sua jornada de volta para o pai não foi apenas um retorno físico, mas um despertar espiritual. Esta parábola nos ensina que desviar-se do caminho pode levar a lições dolorosas, mas retornar ao caminho certo traz sabedoria e redenção. Se nos pegarmos repetindo erros do passado, como o filho pode ter feito, isso sinaliza que nos desviamos. É um lembrete de Filipenses capítulo 3, versículo 16, para nos mantermos fiéis à sabedoria que já adquirimos. Número 5. Quando as suas escolhas diárias refletem um propósito celestial. É como segurar uma bússola onde o norte representa a glória eterna de Deus. Cada decisão que você toma, seja ela monumental ou mundana, é guiada por essa direção divina. Reserve um momento e considere os diferentes papéis que desempenhamos na vida. Alguns de vocês podem ser chamados à condição de solteiro, dedicando toda a sua atenção ao serviço de Deus. Outros podem encontrar a sua vocação nas alegrias e desafios do casamento e da paternidade. Talvez você esteja trilhando uma carreira ou assumindo o papel de pai que fica em casa. Cada papel, cada decisão, é uma expressão única do seu compromisso com Deus. Mas aqui está a parte boa. Embora os nossos papéis terrenos possam ser diferentes, o nosso propósito celestial permanece constante. É como uma joia multifacetada refletindo a mesma luz em cores diferentes. A essência da nossa existência é lindamente resumida em Mateus capítulo 22, versículos de 36 a 40, e 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. É amar a Deus, amar as pessoas e fazer tudo para a sua glória. Então, como você sabe que está no caminho certo? É quando suas decisões, grandes ou pequenas, são imbuídas dessa perspectiva eterna. É quando você escolhe a bondade em vez da conveniência, a paciência em vez da pressa e o amor em vez da indiferença. Tudo para a glória de Deus. É quando a sua vida diária se torna um testemunho vivo da sua vocação celestial. Não se esqueça, nossos caminhos podem parecer diferentes, mas todos fazem parte de um grande projeto, uma narrativa divina onde cada capítulo, cada reviravolta é tecida propositalmente por Deus. Então, ao fazer suas escolhas, pergunte-se: isso reflete meu amor por Deus? Isso serve ao seu propósito? É um passo em direção à glória eterna? Número 6. Quando você está no caminho certo, você atrairá pessoas com ideias semelhantes e repelirá pessoas que amam seus pecados. Assim como você se aproxima daqueles que têm uma visão compartilhada, você encontrará outros se afastando. Não é porque você mudou quem você é, mas porque você se tornou mais quem Deus quer que você seja. Isso pode ser difícil, muito difícil. Pode significar perder amigos que você tem há anos, enfrentar mal-entendidos ou até mesmo hostilidade total. Lembre-se, o próprio Jesus disse em João capítulo 15, versículos 18 e 19: Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Esta é uma realidade agridoce de caminhar com Cristo. É um sinal claro como o dia de que você está caminhando na direção certa. Você não está se conformando com o mundo, mas se transformando por meio de Cristo. E sim, pode ser solitário.
Às vezes parece que você está trilhando um caminho que poucos entendem, mas aqui está a bela verdade. Você não está sozinho. Em João capítulo 17, versículos 20 a 21, Jesus orou não apenas pelos seus discípulos, mas por todos nós, para que possamos estar unidos nele. Esta unidade não é apenas uma boa ideia, é uma realidade viva e respirante no corpo de Cristo. À medida que você trilha esse caminho, Deus está alinhando você com seus irmãos crentes, uma família espiritual unida pela fé e pelo amor. Então, quando você perceber que seu círculo está mudando, quando sentir a solidão de abandonar o caminho e a alegria de encontrar companheiros de viagem no novo caminho, abrace isso. Não é apenas um sinal, é uma confirmação divina. Você está no caminho certo, o caminho que leva à vida, ao crescimento e a uma unidade inquebrantável em Cristo. Continue caminhando com ousadia, sabendo que a cada passo você não está apenas seguindo um caminho, mas vivendo um chamado celestial. Número 7. Quando alinhamos as nossas ações, os nossos pensamentos, o nosso próprio ser com a vontade prescrita por Deus, o Espírito Santo acende uma chama de paz nos nossos corações. É uma garantia serena, um sussurro que diz, sim, este é o caminho. Considere por um momento as duas facetas da vontade de Deus, a soberana e a prescrita. A vontade soberana de Deus é como o curso do sol no céu, imutável, inabalável, o grande desígnio do universo revelando-se como ele ordenou. Mas há também a vontade prescrita por Deus, suas esperanças e mandamentos para nós. É o nosso roteiro para a vida, mostrando-nos como seguir seus passos, como viver uma vida que reflita seu amor e graça. Quando nos desviamos deste roteiro divino, o Espírito Santo não nos abandona. Em vez disso, ele estende a mão com um empurrãozinho amoroso, uma correção gentil. Não é uma repreensão estrondosa, mas um chamado suave e persistente para realinharmos nossos passos. A convicção do Espírito Santo não é sobre culpa ou medo. Trata-se de amor, um amor tão profundo que anseia pelo nosso retorno ao caminho certo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, fala de uma tristeza segundo Deus que leva ao arrependimento e à salvação. Este não é o desespero do mundo, mas uma tristeza construtiva, uma compreensão de que nos desviamos e um desejo sincero de retornar ao abraço de Deus. Esta tristeza, segundo Deus, é a maneira que o Espírito Santo tem de nos guiar de volta, de dizer, meu filho, este não é o caminho, deixe-me levá-lo de volta à paz. Quando nos alinhamos com a vontade prescrita por Deus, nossas vidas ainda podem ter uma cota de tempestades e confusão. Mas por baixo de tudo existe uma corrente constante de paz, um conhecimento profundo de que, apesar do caos, estamos no caminho certo. Estamos caminhando em sintonia com a vontade de Deus, e nesse alinhamento há uma alegria e uma paz que ultrapassa todo entendimento. Tenha sempre em mente que o caminho para a paz não envolve uma vida livre de desafios. Trata-se de saber que no meio das tempestades da vida, você está exatamente onde deveria estar, nos braços amorosos da vontade de Deus. Você já sentiu uma presença, um toque ou uma voz em seu ouvido te guiando quando você está em uma encruzilhada? Isso pode ser mais do que apenas intuição. Pode ser um sinal de atividade angelical em sua vida. Os anjos, esses seres celestiais, não são apenas personagens de textos antigos ou de belas pinturas. Eles são reais, ativos, estão presentes em nossas vidas hoje. Seu papel? Ser mensageiros, protetores e guias de Deus, tecendo silenciosamente nossas experiências diárias. Vamos explorar as maneiras sutis, porém profundas, pelas quais os anjos podem interagir com você. 1. Quando o favor vem dos lugares mais improváveis. Você já conheceu alguém, talvez um estranho, que apareceu no momento certo com as palavras ou a ajuda certa? Imagine que você está perdido, talvez em uma nova cidade, sentindo um misto de frustração e ansiedade.
Seu telefone está mudo, nenhum mapa em mãos, e então, do nada, alguém aparece. Essa pessoa oferece instruções, talvez até caminhe parte do caminho com você. Mas quando você se vira para agradecê-la, ela desapareceu, como se tivesse sumido no ar. Poderia isso ser uma mera coincidência ou poderia ser um encontro angelical? Esses momentos não são apenas atos aleatórios de bondade. Podem ser compromissos divinos, cuidadosamente arranjados por Deus, tendo seus anjos como emissários. Pense na história do livro de Hebreus, onde a hospitalidade para com os estranhos levou a hospedar anjos sem saber. É um lembrete poderoso para sermos sempre gentis e abertos com aqueles que encontramos. Ou veja a história bíblica de Abraão em Gênesis. Ele foi visitado por 3 estranhos que trouxeram uma mensagem transformadora. Estes não eram visitantes comuns, eram anjos, enviados por Deus com um propósito específico. E em Juízes, Manoá e sua esposa experimentaram a visita milagrosa de um estranho que profetizou o nascimento de Sansão. Este estranho, que mais tarde desapareceu em uma chama maravilhosa, não era outro, senão um anjo. Essas histórias das Escrituras não são apenas contos antigos, são exemplos de como os anjos podem e interagem conosco. Eles podem não vir com asas visíveis ou halos brilhantes, mas o seu impacto é inegável. Eles caminham entre nós, muitas vezes despercebidos, mas sempre com um propósito. Os anjos também podem dar a conhecer a sua presença em momentos de necessidade, oferecendo conforto e paz. Imagine-se numa situação difícil, talvez num quarto de hospital, se sentindo sozinho e assustado. Então alguém entra, senta ao seu lado e oferece palavras de conforto. Mais tarde, quando você pergunta à enfermeira sobre aquela pessoa, ela diz que você ficou sozinho o tempo todo. É um momento que pode te deixar perplexo, mas ao mesmo tempo confortado. Uma assinatura de uma visita angelical. Esses encontros, meu amigo e minha amiga, são sinais do amor e cuidado de Deus por nós. São lembretes de que nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Que em nossos momentos mais desafiadores, em nossa confusão e desespero, Deus envia seus anjos para nos guiar, confortar e proteger. Então, da próxima vez que você experimentar um momento de bondade inesperada, uma intervenção oportuna ou uma presença reconfortante, pare um momento para considerar a possibilidade. Poderia ser este um anjo? Esses momentos não devem ser considerados meras coincidências. Eles são significativos, impactantes e um sinal claro da obra contínua de Deus em nossas vidas através de seus mensageiros celestiais. Segundo, você começa a ouvir claramente as vozes dos anjos. No livro de Atos, capítulo 8, versículo 26, imagine isto. Filipe, passando o dia, ouve um anjo do Senhor. O anjo lhe diz: levanta-te e vai para o sul, pela estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Isso não foi um sonho ou um instrumento vago. Felipe estava bem acordado, ouvindo a voz do anjo tão claramente como se alguém estivesse falando com ele pessoalmente. Então você pode se perguntar: um anjo poderia falar comigo? Absolutamente. Os anjos são seres celestiais, livres de nossas leis físicas. Eles existem em um reino que é difícil para as nossas mentes compreenderem, e isso inclui as maneiras incríveis pelas quais eles podem se comunicar conosco. Quando um anjo fala, pode não ser com grandeza ou com uma voz ecoando dos céus. Poderia ser tão suave quanto uma brisa, ou tão modesto quanto o comentário de um estranho na rua. Mas lembre-se, não se trata de como a voz soa, é sobre a mensagem que ele carrega. Os anjos são mensageiros de Deus e suas palavras têm como objetivo guiar, confortar e transmitir sabedoria divina. Eles não estão aqui para nos chocar ou assustar, mas para oferecer orientação e segurança. Portanto, da próxima vez que você ouvir uma voz que não pareça ter origem, não se apresse em descartá-la. Pare por um segundo. Ouça atentamente. O que isso está dizendo?
É uma palavra de encorajamento, uma advertência ou uma pepita de verdade divina? Em nossas vidas ocupadas, muitas vezes ignoramos essas dicas sutis, mas se sintonizarmos nossos corações para ouvir, poderemos perceber que os anjos estão falando em nossas vidas com mais frequência do que pensamos. 3. Encontros na quietude dos sonhos e das visões. Na quietude dos nossos sonhos e na vivacidade das nossas visões, muitas vezes encontramos uma conexão profunda com o divino. É uma experiência tão antiga quanto o próprio tempo, que transcende o comum e nos leva a um reino de compreensão e orientação mais profundas. As Sagradas Escrituras estão repletas de momentos assim, onde o véu entre o céu e a terra é levantado, e Deus fala conosco através de seus mensageiros celestiais, os anjos. Considere a história de José, um humilde carpinteiro, escolhido para ser o guardião da maior história já contada. Seu mundo foi abalado, seu coração perturbado, não apenas pelos problemas comuns da vida, mas por algo que desafia a compreensão humana. Sua noiva Maria estava grávida, e os sussurros da sociedade eram tão penetrantes quanto desconcertantes. Foi nesse turbilhão de confusão e preocupação que o divino estendeu a mão para José, não através de proclamações estrondosas, mas através do suave sussurro de um sonho. Um anjo apareceu-lhe, não como uma grandeza intimidante, mas com palavras de conforto, em Mateus, capítulo 1, versículos 20 e 21. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhes apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Este não foi apenas um sonho para aliviar uma mente perturbada. Foi uma intervenção divina, um guia celestial iluminando o caminho de José em seu momento de dúvida. Esta narrativa não é apenas uma história do passado. É um testemunho vivo de como Deus continua a falar conosco hoje. Nossos sonhos e visões não são meras invenções da nossa imaginação. Muitas vezes são a tela na qual os anjos pintam mensagens de esperança, orientação e, às vezes, cautela. Esses seres celestiais não são apenas observadores distantes. Eles são participantes ativos em nossa jornada. Eles não são apenas mensageiros, mas também guardiões, professores e guias, designados para servir aqueles destinados à salvação, como belamente afirmado em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Então, da próxima vez que o mundo dormir e você se encontrar vagando pela paisagem dos seus sonhos, ou quando uma visão o capturar com sua clareza e propósito, faça uma pausa e ouça. Estes momentos não são coincidências, são compromissos divinos. Nesses sussurros noturnos e lampejos de percepção, um anjo pode estar chegando até você com uma mensagem dos céus. Poderia ser uma afirmação, uma direção para o seu caminho ou um conto de advertência, mas sempre é um sinal da atividade angelical intrinsecamente tecida na tapeçaria de nossas vidas. 4. Você está caminhando pela vida, almejando o topo da montanha do triunfo, mas de repente o chão cede e você se encontra em um vale. É fácil pensar: por que eu? Mas segure esse pensamento. Lembra-se de José na Bíblia? Sua vida parecia uma montanha-russa que só descia. Falsamente acusado, jogado na prisão. Estamos falando de uma fase difícil. No entanto, estes não foram apenas eventos aleatórios. Foram passos divinamente orquestrados que o levaram a se tornar o braço direito do faraó. Ao longo de sua jornada, José viu a mão de Deus transformar cada revés em uma preparação para uma recuperação ainda maior. Mas e quando os contratempos são culpa nossa? Já se sentiu como Abraão, tentado apressar o cronograma de Deus? Todos nós já passamos por isso, assumindo o comando de Deus, pensando que conhecemos os atalhos. Alerta de spoiler, geralmente termina em confusão. Mas aqui está a bela reviravolta. Nossos erros não são o fim da história.
Frequentemente são os lugares onde encontramos a graça de Deus mais profundamente. Então aqui vai uma pergunta para agitar a sua alma. Em meio aos seus contratempos e fracassos, você consegue vê-los como compromissos divinos? Você pode confiar que estes são momentos em que os anjos podem estar trabalhando horas extras, tecendo o propósito de Deus na tapeçaria da sua vida? É nesses desvios inesperados que somos lembrados. Não somos nós que estamos no controle. E tudo bem, porque é uma chance de entregar as rédeas a alguém que vê o panorama geral. Imagine abraçar cada revés como um convite para se aproximar mais do abraço de Deus, para ouvir mais atentamente seus sussurros de orientação e segurança. É nesses momentos que estamos um passo mais perto de compreender nosso verdadeiro propósito e destino. Cada fracasso, cada atraso, é uma pincelada na obra-prima que Deus está criando em nossas vidas. Então, meu amigo e minha amiga, da próxima vez que você encontrar um obstáculo, respire fundo e olhe ao redor. Talvez, apenas talvez, haja um anjo trabalhando nos bastidores, transformando o que parece ser um revés em uma configuração divina. É nesses momentos que realmente aprendemos a dançar na chuva, a encontrar alegria na jornada e a ver as impressões digitais do divino em cada curva inesperada. Lembre-se, o caminho para a grandeza muitas vezes serpenteia por vales de provações, mas cada passo, por mais desafiador que seja, está levando você a um desafio maior do que você jamais poderia ter imaginado. Continue caminhando, continue confiando e vamos abraçar a jornada juntos. 5. A ilusão da satisfação e a realidade da presença divina. Você subiu a escada do sucesso. Cada degrau é um marco, um emprego cobiçado, um parceiro dos sonhos, uma vida cercada de luxo. Ou talvez você ainda anseie por isso, vislumbrando a vida ideal através da janela brilhante das mídias sociais. Mas espere, há um problema. Um vazio incômodo obscurece seus triunfos ou assombra suas aspirações. É como ter sede de uma miragem no deserto das realizações. Agora vamos fazer uma pausa e refletir. Essa sensação de insatisfação não é um sinal? Um empurrãozinho sutil, talvez, de que há mais na vida do que essa perseguição implacável? A antiga sabedoria de Eclesiastes, capítulo 6, versículo 9, ecoa através do tempo, sussurrando uma verdade profunda. Melhor é o que os olhos veem do que a divagação do apetite. Isso também não tem sentido, correr atrás do vento. É um chamado para despertar, instando-nos a questionar a base sobre a qual estamos construindo nossas vidas. Estamos construindo a nossa felicidade sobre o terreno instável do sucesso mundano ou estamos ancorando em algo mais duradouro, mais autêntico? É hora de uma investigação mais profunda. Em vez de perguntar o que vem a seguir na maratona de conquistas, vamos mudar o foco. Perguntemo-nos: estamos buscando uma conexão com o divino em nossa corrida pelo sucesso? Estamos buscando alegria no que é passageiro ou estamos abraçando o amor eterno de Cristo? Lembre-se das palavras profundas do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 3, versículo 8, onde ele fala de considerar tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Não se trata de denunciar o mundo material, mas de reorientar as nossas prioridades. Trata-se de descobrir o contentamento que não é influenciado pelos altos e baixos da vida, como mencionado em Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Então, deixe que esses momentos de insatisfação não te desanimem, mas sim te orientem. Não são meros distúrbios emocionais. Eles são sinais celestiais, sinais de que a vida é mais do que ganhos materiais. São convites dos anjos incitando você a explorar a profundidade da sua alma, a se conectar com a essência divina que transcende os desejos mundanos. Essa compreensão nos capacita a segurar as ofertas deste mundo com um aperto suave, sempre prontos para deixar ir, pois no grande esquema da vida, estes são apenas temporários. O verdadeiro tesouro reside em construir a nossa esperança sobre o fundamento inabalável do amor de Cristo. Uma base que permanece firme mesmo quando o mundo ao nosso redor muda e desmorona.
Tenha em mente que cada momento de insatisfação, cada momento de questionamento, pode muito bem ser um sinal de atividade angelical em sua vida. Um sussurro celestial guiando você de volta ao caminho da realização espiritual e do contentamento eterno. Vamos abraçar esta jornada não com medo, mas com o coração cheio de esperança e os olhos abertos para a orientação celestial que nos rodeia. Você já esteve em uma situação em que parece não haver solução? É como se você estivesse encurralado, sufocando e sentisse que não consegue escapar desse problema. Pare um momento para olhar para trás e relembrar o pior desafio que você já enfrentou. Quais eram as coisas que passavam pela sua cabeça naquela época? Veja, Jó passou por uma das provações mais difíceis de todos os tempos. Ele perdeu sua riqueza, sua casa, sofreu com a deterioração da sua saúde e seus filhos morreram. Você deve estar se perguntando por que estou dizendo isso, e para deixar claro, não é para comparar. Não estou aqui para dizer que existem outras pessoas que enfrentam dificuldades maiores do que as suas. Não é uma competição para ver quem está pior. O que quero dizer é que a Bíblia apresenta histórias que não são diferentes das nossas. As pessoas de lá são apenas pessoas comuns como nós. É como se essas histórias tivessem sido escritas para que pudéssemos aprender com elas e aplicá-las em nossas próprias vidas. Posso não saber com o que você está lidando hoje, mas sei que você pode se encontrar na mesma posição desamparada de Jó. E meu objetivo é te lembrar do tipo de vitória que Deus dá aos seus seguidores após as provações. Jó sabia de algo muito especial. Ele manteve um conhecimento sobre Deus para que mesmo quando todos os seus bens lhe fossem tirados um por um, ele fosse capaz de permanecer calmo e controlado. Veja o que ele disse no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Será que este é o primeiro pensamento que vem à mente quando você está enfrentando uma batalha? Jó sabia que não havia nada que pudesse fazer para recuperar fisicamente suas perdas. Por causa disso, ele concluiu que confiar em Deus era seu único recurso. Você percebe como levar nossos problemas a Deus costuma ser o nosso último recurso? Em alguns casos, os humanos esgotam a confiança em si mesmos para sair de uma situação difícil e, quando percebem que estão do lado perdedor, voltam-se para Deus. Nosso Criador se torna a última opção, e este não deveria ser o caso. Estou encorajando você a construir um novo hábito a partir de hoje. No momento em que você passar por um pequeno inconveniente que prenuncia um tempo de dificuldade, confesse imediatamente estas 4 palavras: Deus está no controle. Em qualquer lugar e momento em que você sentir que está enfrentando dificuldades, deixe esta afirmação ser sua resposta natural. Não importa se você diz isso em voz alta ou mentalmente. Tudo o que você precisa fazer é proclamar isso em seu coração até que se torne sua resposta padrão. Conforme dito em Isaías 45, versículos 6 e 7, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Tudo que você colocar nas mãos de Deus nunca será perdido. Daniel capítulo 2, versículo 21 declara: É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. O poder de Deus abrange tudo, desde pequenos detalhes até coisas gigantescas. Nenhum problema é muito fácil ou muito difícil aos seus olhos, especialmente quando se trata de seus filhos. Quando você aceita o fato de que às vezes as estações são secas e os tempos são difíceis e que Deus está no controle de ambos, você descobrirá uma sensação de refúgio divino, porque a esperança então está em Deus e não em você mesmo. A verdade é que somos seres ansiosos. É só um probleminha acontecer e pronto. Entramos em pânico como loucos. Comemos preocupações no café da manhã e vamos para a cama com a mente cheia de pensamentos negativos. O que há de positivo nisso tudo é que Deus abraçou nossa vulnerabilidade. Jesus sabia que era exatamente isso que os discípulos estavam sentindo quando ele estava sendo crucificado. Então prometeu a eles que lhes deixaria sua paz. A mesma promessa se aplica a nós. A paz que Jesus nos transmitiu nunca poderá ser encontrada em outro lugar. Você pode buscar conforto em seus lugares e pessoas favoritas, mas no final,
O consolo que você pode obter dessas atividades é incomparável à paz que Deus nos deu primeiro. Já está dentro de você, meu amigo e minha amiga. Você tem que ativar a paz de Deus, lançando toda a sua ansiedade sobre Ele e crendo que Ele está supervisionando a situação em que você se encontra agora. Deus está realmente no controle da sua vida, desde que você seja fiel a Ele. Ele não se importa com o seu status na vida ou outros fatores. Tudo que Ele requer de você é a sua confiança e lealdade. Depois que você provar que é um servo fiel, Ele não hesitará em retribuir esse favor 100 vezes mais. José é um dos exemplos bíblicos mais relevantes de fé notável. Imagine a situação. Os irmãos dele queriam tanto se livrar de José que forjaram sua morte e o venderam como escravo. Depois disso, ele teve que começar do zero e trabalhar em uma terra desconhecida. Nenhuma vez ele expressou sua frustração a Deus. Ele creu, mesmo quando era dolorosamente difícil. José estava emocionalmente e fisicamente cansado, mas seu coração permaneceu forte por causa de sua fé em Deus. José literalmente não tinha dúvidas sobre o plano de Deus. O Senhor então ficou satisfeito e deu a ele uma posição estimada como oficial. Um grande equívoco, porém, é que quando vemos que as coisas não estão melhorando progressivamente, começamos a pensar que Deus não está lidando com a nossa situação. Você pode ter perguntado: se Deus está realmente no controle da situação, então por que ela não está melhorando? Deixe-me dizer o porquê. Só porque as circunstâncias não estão indo de acordo com o seu plano, não significa que isso não seja bom para você. Só nosso Pai conhece as melhores medidas para o seu crescimento. Então confie que tudo o que está acontecendo é permitido por Ele. Deus está no comando. Aos olhos do mundo, a sua situação pode parecer feia e desesperadora, e está tudo bem, porque de qualquer maneira não pretendemos agradar o mundo. Nós nos esforçamos para obedecer à palavra de Deus e confiar em suas decisões, não importa o que pareça. E daí que tudo se parece confuso? E se nada mais der certo? O fato de você estar nessa posição apenas mostra que Deus está prestes a te erguer. Cada posição difícil é apenas uma parada. É temporário, e sei disso porque Ele sempre expressou suas boas intenções para nós. Só Deus sabe o quão incrível é a grande perspectiva das coisas. Se apegue à promessa de Deus e Ele a revelará muito em breve em sua vida. Não tente passar por cima do nosso Criador, porque você nunca vencerá. Você sabia que em esportes coletivos como futebol, basquete, existe um erro amador que ocorre quando um jogador se concentra em mostrar suas habilidades em vez de cooperar com o time? Isso acontece quando o jogador fica com a bola e se recusa a contar com os companheiros para provar algo. Eles sentem que podem sozinhos levar a equipe à vitória, indo sozinhos em vez de confiar nos outros. Isso pode até dar certo em uma minoria das vezes e geralmente quando o outro time está desarmado. Mas esse tipo de egoísmo vai contra a estratégia traçada para a equipe, o que resulta em um desempenho prejudicado. Agora vamos tirar esse conceito do contexto esportivo e relacioná-lo ao seu relacionamento com Deus. O Salmo 118, versículos 6 e 7 diz: O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Deus está jogando ao seu lado. Ele é seu treinador, mas o mais importante, Ele também é o seu companheiro de equipe. O problema é que é necessário que haja esforço e comprometimento iguais entre vocês dois. Não há como vencer Deus no jogo que Ele criou, para o qual Ele também tem uma estratégia. Às vezes, tendemos a tratar Deus como um oponente, mesmo sem perceber. Você pode não atacá-lo ou odiá-lo abertamente, mas quando segura a bola para si mesmo e nega a Deus a chance de desempenhar seu papel, você está demonstrando sua falta de confiança nele. É uma forma não verbal de dizer a Deus que você acha que pode lidar com a situação melhor do que ele. Você acha que isso é verdade? Sua ansiedade, dúvidas e estresse são indicadores diretos da quantidade de fé que você tem nele. Este é um lembrete de que há momentos em que Deus vê esse comportamento nosso quando estamos em situações difíceis. Isso é inevitável para humanos como nós, e por isso, como seguidores de Cristo, somos responsáveis por manter a nossa perspectiva sob controle. Um grande homem de Deus disse certa vez: o maior erro que qualquer cristão pode cometer é substituir a vontade de Deus pela sua própria vontade. Além disso, Provérbios capítulo 11, versículo 2 diz:
Em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Aprendamos a nos humilhar diante de Deus e a confiar em sua capacidade de manobrar a situação para nós. Deus está sempre ao seu lado, goste você ou não. Mesmo que nossos corações se tornem teimosos e nossos egos estejam inflados demais para pedir ajuda, Deus sempre escolhe lutar por nós. Ele é o autor da sua vida. É justo confiar que os capítulos seguintes lhe trarão alegria e realização. Ele esteve no controle de tudo, desde o início dos tempos, e permanecerá no controle até o fim. A única coisa que ele não pode ditar totalmente é o seu livre-arbítrio, porque ele quer que você tome a iniciativa de demonstrar a sua própria fé. Deus quer que você abandone livremente seus problemas aqui na terra dos vivos e os submeta a ele. Honestamente, por que você iria querer carregar seus fardos sozinho? Jesus já carregou a cruz por nós, e ele faz isso ainda hoje. É um prazer para Deus ir nesta jornada com você. Ele te mostrará o que fazer porque, afinal, ele criou tudo. Quem somos nós para negar isso a ele? Em Isaías capítulo 14, versículo 24 está escrito: Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Tudo o que você precisa saber daqui em diante é o seguinte: Deus planejou te dar as melhores e mais agradáveis coisas da vida, e ninguém pode quebrar essa promessa. Nem mesmo problemas financeiros, pessoas más ou problemas familiares podem ameaçar a integridade dos seus planos. Na verdade, nada pode sabotar os planos que Deus estabeleceu para você. A única pessoa que pode fazer isso é você mesmo. Por isso, se mantenha na fé e não duvide de Deus. Que seu coração fique na paz de Deus, pois Ele tem tudo sob controle. Nas horas tranquilas da noite, quando o mundo dorme e as estrelas vigiam, existe um espaço sagrado, um tempo que parece ter parado. É nesta madrugada, por volta das 3 horas da manhã, que algo extraordinário acontece. É um momento que se rompe o véu entre o divino e o mundano, e nos encontramos mais abertos aos encontros espirituais. Este não é um momento qualquer, é uma hora marcada por um significado espiritual único, um período ao qual a Bíblia alude sutilmente em várias passagens. Imagine isto: o mundo está em silêncio. As distrações do dia desapareceram e nesta quietude seu coração começa a bater no ritmo de um chamado superior. São 3 da manhã e você é gentilmente instigado a acordar. Esta não é uma mera interrupção do seu sono. É um convite divino. A Bíblia descreve em Isaías capítulo 26, versículo 9. De noite a minha alma anseia por ti. Na verdade, o meu espírito dentro de mim te busca diligentemente. Este anseio não é apenas um sentimento, é uma realidade espiritual. Um momento em que Deus parece sussurrar diretamente aos nossos corações. Pense em Jacó, sozinho e lutando durante a noite. Sua luta não foi apenas com um homem, mas com Deus. Foi na solidão e na escuridão que ele encontrou sua verdadeira força e identidade. Tal como Jacó, muitas vezes encontramos os nossos momentos espirituais mais profundos, não na agitação da luz do dia, mas nas lutas silenciosas da noite. Desta vez, a 4ª vigília é quando os milagres acontecem na Bíblia. Foi quando Jesus caminhou sobre as águas, acalmando o mar e os medos dos seus discípulos. É um momento de milagres em nossas vidas também. É quando podemos dar um passo de fé caminhando em direção a Jesus em meio às nossas próprias tempestades. Nesta hora sagrada, somos convidados a nos conectar com Deus em um nível mais profundo. O Salmo 119, versículo 147 diz: Levanto-me antes do amanhecer e clamo por socorro. Espero em suas palavras. Esta esperança é mais do que apenas um sentimento. É uma fé ativa e viva que encontra a sua voz na quietude da madrugada. Não se trata de perder o sono, mas de encontrar um propósito. É sobre atender a um chamado espiritual que nos estimula a buscar sinceramente a Deus. O Salmo 108, versículo 2 diz: Desperta, ó harpa e lira, vou acordar ao amanhecer. Não é apenas acordar, mas despertar algo dentro de nós, um desejo de buscar a Deus de todo o coração.
Então, por que Deus nos acorda às 3 horas da manhã? Não é para atrapalhar nosso descanso, mas para nos oferecer algo mais restaurador que o sono. É um convite para experimentarmos sua presença, ouvirmos sua voz e obtermos clareza e direção para as nossas vidas. É um momento de abandonar nossos fardos, de encontrar paz em sua presença e de nos enchermos de esperança e força para a jornada que temos pela frente. Vamos valorizar este encontro tranquilo com o Todo-Poderoso, onde os sussurros de Deus são mais audíveis do que nunca. Consideremos a história do jovem Samuel. Esta história se desenrola na calada da noite, onde a voz de Deus rompe o silêncio, alcançando Samuel. Esta não é apenas uma história sobre um profeta, é um lembrete da intimidade e da comunicação de Deus conosco. Às 3 horas da manhã, longe das distrações do dia, nossos corações estão mais abertos, nossas mentes mais receptivas. É um momento em que Deus pode transmitir sabedoria, revelações e um senso de seu amor profundo e incondicional. Esta hora não é apenas um momento aleatório da noite, é um compromisso divino. Considere o Salmo 42, versículo 8. Contudo, o Senhor ordenará a sua benignidade durante o dia, e à noite o seu cântico estará comigo, e a minha oração ao Deus da minha vida. O que articula lindamente como a presença de Deus nos envolve dia e noite. A noite não é um momento de medo ou incerteza, mas uma tela para a sinfonia celestial do amor de Deus. É uma oportunidade para encontros transformacionais, para orações sinceras e adoração que transcendem um mero ritual. Alguns associam as 3 horas da manhã à escuridão, até mesmo chamando-a de hora das bruxas. Há uma crença de que as forças sobrenaturais são mais potentes neste momento. No entanto, esta percepção ignora o poder onipresente de Deus. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus diz: Eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Nossas orações, nossa conexão com Deus, não estão limitadas pelo tempo nem influenciadas por mitos. Além disso, Efésios capítulo 6, versículo 11 nos lembra de vestir a armadura de Deus, de permanecer firmes contra quaisquer forças adversárias. Não se trata de temer a noite, mas de abraçá-la como um espaço sagrado para a comunicação divina. A noite e o silêncio não são motivo de medo, mas um santuário de paz e reflexão. No Evangelho de Mateus, quando Jesus caminha sobre as águas, seus discípulos inicialmente o confundem com um fantasma. Este momento simboliza nossos próprios medos noturnos, às vezes equivocados, interpretando erroneamente a presença de Deus como algo a temer. Quando Deus acorda você às 3 horas da manhã, Ele te convida para um momento de encontro divino. É um momento de abandonar os fardos que você carregou ao longo do dia, de entregar suas preocupações e medos e de receber a orientação e o conforto de Deus. No Salmo 119, versículo 62, Davi diz: À meia-noite me levantarei para te dar graças por causa dos teus justos julgamentos. Este versículo reflete a essência desses despertares noturnos, um chamado à gratidão, à reflexão e ao reconhecimento da presença de Deus em nossas vidas. Além disso, estas primeiras horas da manhã podem ser um momento para a oração intercessória. Assim como Esther pediu um jejum noturno antes de se aproximar do rei para a salvação do seu povo, nossas orações no silêncio podem interceder pelas necessidades daqueles que nos rodeiam e provocar mudanças no reino espiritual. Talvez nestas horas tranquilas Deus também esteja nos lembrando de sua constante vigilância e cuidado. Como o Salmo 121, versículo 4 nos assegura: Aquele que guarda Israel não tosquenejará nem dormirá. Mesmo quando não temos consciência, Deus está trabalhando ativamente em nossas vidas, nos protegendo e nos guiando. Então, da próxima vez que você acordar às 3 horas da manhã, considere isso um compromisso divino. É hora de ficar quieto e saber que Ele é Deus. Abrace o silêncio, ouça sua voz e deixe sua paz encher seu coração. Nesses momentos você encontrará força para o dia seguinte, sabedoria para as decisões que enfrentará e conforto em saber que nunca estará sozinho. Essas noites de vigília não são apenas ocorrências aleatórias.
São oportunidades para uma conexão mais profunda com nosso Criador. São momentos para valorizar, aprender e crescer. No abraço da noite, deixe sua alma ser rejuvenescida e sua fé fortalecida. Lembre-se, o tempo de Deus é perfeito e o seu propósito ao te despertar é sempre para o seu bem e para a sua glória. Considere a referência bíblica no Salmo 91, versículos 5 a 7. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caíam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Essa passagem nos assegura a proteção de Deus contra os terrores da noite. Este versículo não trata apenas de conforto, mas de empoderamento. Isso nos lembra que nas horas aparentemente assustadoras da noite não somos vulneráveis. Na verdade, estamos mais fortes, permanecendo em guarda em oração, alinhando nossos corações e mentes com a vontade de Deus. Abraçar esta hora sagrada é um ato de amor e devoção. É uma prova do seu compromisso com Deus, mostrando a Ele que o seu desejo pela sua presença supera até mesmo o doce fascínio do sono. Este sacrifício, este ato de acordar em uma hora tão pouco convencional, é a sua oferta pessoal a Deus, uma demonstração de que o seu relacionamento com Ele é a sua maior prioridade. Quando o mundo dorme, as distrações são mínimas. O reino espiritual fica calmo e as suas orações ascendem a Deus como uma oferta perfumada, desimpedida pelo caos da vida diária. Nesta solidão você recebe a clareza. A voz de Deus, muitas vezes, um sussurro suave, se torna mais clara, te guiando, confortando e revelando a profundidade do amor de Deus e dos seus planos para você. Praticar oração às 3 horas da manhã é mais do que um ritual. É uma jornada mais profunda em uma vida espiritual. É uma exploração do relacionamento íntimo que você compartilha com Deus. Você começa a compreender seu caráter mais profundamente, experimentando seu amor e graça em novas dimensões. E aqui está a parte mais linda. Deus antecipa esses momentos com você. Imagine o Criador do universo esperando ansiosamente para se encontrar com você, para te ouvir, para falar com você. Você não precisa de despertador para este compromisso. O amor de Deus é o seu chamado para despertar. Acordar às 3 horas da manhã para orar é uma prática única e profunda. É um momento para nos envolvermos na guerra espiritual, para oferecermos um sacrifício pessoal de amor a Deus e para experimentarmos sua presença de uma maneira poderosa e desobstruída. Esta hora não é apenas um momento, é um convite divino para aprofundar seu relacionamento com Deus, para ouvir sua voz com mais clareza e para se alinhar com sua vontade. Então, da próxima vez que você acordar às 3 horas da manhã, veja isso como um chamado para algo maior, um chamado para estar na presença do Todo-Poderoso nas horas tranquilas e sagradas da noite. Veja a profundidade de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, que diz: Suas misericórdias nunca falham, elas são novas a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Este versículo nos lembra que cada dia, incluindo as primeiras horas, traz uma nova manifestação da misericórdia e do amor de Deus. Quando você acorda às 3 horas da manhã, é como se Deus estivesse te proporcionando uma tela em branco, um novo começo, convidando você a pintar suas preocupações, esperanças e sonhos em oração. Essas horas que antecedem o amanhecer também são um santuário para confrontar o que está dentro de nós. Aqui no silêncio você pode trazer os seus medos, as suas dúvidas e até mesmo os seus fracassos para a luz da sua graça. É um momento de desintoxicação espiritual, de limpeza da alma, onde você pode deixar seus fardos e sentir o peso sair de seus ombros. Nesta solidão divina, você se lembra de que nunca está sozinho em sua jornada. A graça de Deus é como um rio, fluindo constantemente, pronto para renovar e refrescar o seu espírito. Além disso, este momento é ideal para mergulhar nas Escrituras. Com uma mente clara, livre da confusão do dia a dia, a palavra de Deus brilha como um farol. Nestes momentos de silêncio, a Bíblia não é apenas um livro. Ela se torna um diálogo vivo entre você e Deus.
As palavras saltam da página, oferecendo orientação, conforto e uma sabedoria que ressoa profundamente em seu coração. Deus deseja te encontrar em um lugar onde as distrações do mundo não podem alcançar. É um compromisso divino, um tempo reservado apenas para você crescer, curar e ser envolvido em seu amor. Abrace esses momentos. Deixe que seja um momento de despertar espiritual, onde você possa refletir, recarregar as energias e se conectar com aquele que te ama incondicionalmente. Ao concluirmos, vamos inclinar a cabeça em uma breve oração. Querido Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo silêncio da manhã, pela paz que ela traz e pela oportunidade de estar a sós contigo. Quero ser guiado pela tua palavra e ter a tua presença em cada momento de quietude. Amém. Enquanto você ouve agora, estou orando por você. Oro para que no fundo do seu coração e do seu espírito, Deus te ajude a ver o que Ele está prestes a fazer em sua vida. Oro para que você comece a sentir que Ele está prestes a tornar sua vida linda novamente. Ainda não acabou, meu amigo e minha amiga. Não perca o controle. Em vez disso, continue firme na fé e confie no Senhor. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 23: Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. E acrescenta em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24: Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Se Ele te chamou das trevas, do mundo, do pecado e da multidão para a sua luz, para Ele mesmo, então Ele o fará. Tenho observado algo comum recentemente e espero encorajar a sua fé com isso. Ultimamente percebi que Deus tem transmitido mensagens da igreja ao seu povo sobre o tema desespero. Estávamos sempre falando e estendendo a mão aos que lutavam contra o pecado e outros hábitos ímpios, mas agora enfrentamos o grande desafio do desespero. Cada vez mais indivíduos, e me refiro a cristãos fiéis e honestos, continuam a lutar silenciosamente contra o desespero. Esse desespero é o medo e a depressão em relação ao passado, presente ou futuro. Certa vez, conversei com um irmão que se abriu e me contou que recentemente conversou com outro irmão na fé que estava lutando contra a depressão. Muitos de nós estamos em diferentes fases de nossas vidas e muitos estão cansados. Muitos estão exaustos e não sabem se conseguirão aguentar por muito mais tempo. Quando você olha em volta, talvez pareça que você está sozinho. Parece que você não tem amigos, família, confiança e ajuda de lugar nenhum. Você ora, serve, dá e demonstra amor, mas parece que nada está acontecendo e você está avançando cada vez mais no caminho da depressão. Deus está enviando esta mensagem para você de que Ele ainda não terminou a obra dele na sua vida. Quero que você se apegue a estas palavras do Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O Salmo 34 como um todo é muito interessante. O autor sente a influência da fidelidade de Deus e tenta expressá-la através de expressões de alegria. No Salmo, ele expressa sua gratidão por sua fé em Deus e ao mesmo tempo nos explica os benefícios dessa fé, a grandeza de sua crença em Deus e seus sentimentos por Ele. Um dos temas mais expressivos e interessantes desse versículo é o justo. Nessas palavras está o segredo de sua esperança e segurança, meu amigo e minha amiga. Deus pode não libertar a todos, mas você vê que a pessoa justa, a pessoa que anda com Deus em fé e obediência, tem esperança, não importa quão profundamente esteja em apuros hoje. Lembro de uma época da minha vida, há alguns anos, quando não estava próximo de Deus. Aconteceram certas coisas sem precedentes que me pressionaram tanto que cheguei a entreter pensamentos suicidas. Eu tinha me dedicado tanto às coisas em que acreditava e quando parecia que elas não aconteciam do jeito que eu esperava, cada parte de mim teve dificuldade para crer que Deus estava na minha história. Hoje estou vivo para compartilhar esse testemunho de fidelidade de Deus, mas naquela época não conseguia ver essa realidade. Era impossível para mim enxergar além da minha mágoa, da minha decepção e da minha raiva. Certo dia eu estava voltando para casa pensando na melhor forma de acabar com a minha vida, porque não via nenhuma razão para viver. Enquanto caminhava pela rua, lembrei de um versículo em meu espírito, como um sopro. Era o Salmo 27, versículo 1. Quando cheguei em casa li,
e era isso que dizia: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Fiquei impressionado com palavras que me disseram que eu não servia para nada e era um fracasso e que não tinha futuro. Mas essas palavras me trouxeram uma paz que me impediu de causar qualquer dano a mim mesmo. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Encontrei isso e minha fé foi restaurada de volta a Deus. Com o tempo, Deus me mostraria que Ele estava comigo enquanto eu passava por aquela fase sombria da minha vida e Ele gradualmente me trouxe até onde estou agora. Isso é o mesmo que Davi disse anteriormente: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. A esperança do justo é que o Senhor Deus esteja ao seu lado. Talvez você não tenha tido tempo para refletir sobre essas palavras antes, mas observe-as profundamente agora. Quem é a pessoa justa? São aquelas que depositaram sua fé em Jesus e se comprometeram a servir a Cristo sem recuar. É a pessoa que decidiu confiar o seu futuro nas mãos de Deus. São aquelas pessoas que Deus declarou livres do pecado, não porque sejam perfeitas, mas por causa do que Cristo fez e da sua fé. Os problemas não são um problema para o justo. Não porque os problemas não venham, mas porque não marcam o fim do justo. O justo tem apenas um fim, e é encontrado na palavra de Deus no Salmo 37, versículo 37. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Você pode não parecer hoje, mas você é a pessoa mais privilegiada e afortunada do mundo se estiver com Deus. Sua vida pode não parecer assim porque as coisas não estão ao seu melhor agora, e você continua a lutar para ver qualquer razão para permanecer na fé. Mas trago para você estas palavras de Deus. Seu problema não é o seu fim. Sua situação atual não é o seu destino final. Os problemas não são o fim do cristão verdadeiro. Os justos podem ter muitos problemas, mas eles também têm um Deus que está ao lado deles durante todos os seus problemas para livrá-los de todos eles. A Bíblia diz que mesmo que o justo caia 7 vezes, ele se levantará novamente. Novamente eu digo, quem é a pessoa justa? São aquelas pessoas que Deus declarou livres do pecado, não porque sejam perfeitas, mas por causa do que Cristo fez e da sua fé em Cristo. Davi escreveu sobre a bem-aventurança do justo no Salmo 32, versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Você é abençoado em Cristo Jesus. Deus não está usando as trevas ou os fracassos do seu passado para definir o seu futuro. Os pensamentos dele sobre você são bons pensamentos e ele planeja te dar um futuro, acima de tudo, feliz. Sua fé continuará a se deteriorar se você se concentrar nas coisas que não estão funcionando ou nas coisas pelas quais está passando. Veja, o que acontece com o poder da fé é que ela é tão poderosa quanto o encontro em seu espírito. Isso significa que se não houver um encontro com Deus, se não houver exposição à luz da palavra de Deus, então a sua fé morrerá de fome e será corroída pelas trevas da dúvida e da incredulidade. Em pouco tempo você se verá duvidando e atacando exatamente as coisas em que antes encorajou os outros a acreditar. Para que a sua fé cresça e permaneça forte, te encorajo a permanecer com o que Deus disse sobre você em sua palavra. Quanto mais próximo você estiver da palavra de Deus por meio do estudo pessoal, da oração consistente, da comunhão com pessoas da fé e da companhia daqueles que lembram o que a palavra de Deus diz, mais chances você terá de superar os períodos sombrios. Essas chances são para você ver luz e futuro, mesmo nas situações mais desfavoráveis. Você consegue imaginar o que teria acontecido se eu não tivesse ouvido a palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração naquele dia, enquanto eu estava voltando para casa para acabar com a minha vida? Imagine se eu estivesse cercado por incrédulos que vivessem na mesma depressão que eu. Não sei o que teria acontecido comigo, mas graças a Deus que Jesus me ajudou a ouvir quando ele falou. Veja, a palavra de Deus que você leva em seu espírito hoje falará no dia em que você não tiver mais nada em que se agarrar. Os justos, a quem o Senhor sempre ajudará, viverão pela fé. Isso é o que a Bíblia diz. Essa fé não está na promessa de uma pessoa, mas é a fé no Senhor Deus, o Criador do universo, para quem nada é impossível. Eu encorajo você a permanecer na fé e confiar em Deus. O diabo quer que você abandone sua fé. É por isso que a nossa luta é chamada luta de fé. É uma luta
para permanecermos fortes na fé. É a nossa fé o escudo com o qual nos defendemos das flechas do diabo. Se você abandonar sua fé, irá se expor aos ataques do inimigo, mas quando você se apega a ela, logo o diabo não poderá te atingir. Você precisa manter a fé e confiar em Deus, assim como Jó manteve a fé e disse: todos os dias do meu tempo determinado esperarei até que a minha mudança chegue. E eu sei que meu Redentor vive. Até que Deus realmente apareceu. E se Deus finalmente apareceu para Jó e fez o final dele melhor do que o começo, imagine o quanto mais ele aparecerá para você. Confie em Deus e mantenha a fé nele, meu amigo e minha amiga. Ele está prestes a tornar a sua vida linda novamente, independentemente do que você possa ter passado.